Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em uma das histórias mais sombrias e fundamentais da nossa cultura. Gênesis capítulo 4. A história de Caim e Abel. Exatamente. E a gente tem aqui uma análise bem detalhada, versículo por versículo. A nossa missão é ir além daquela história que todo mundo acha que conhece, sabe? A do primeiro assassinato. Sim, A ideia é descobrir o que ela diz sobre inveja, sobre adoração e sobre a responsabilidade que a gente tem uns com os outros. E até sobre a graça de Deus no meio do caos. exato. Porque esse capítulo é a consequência direta, a consequência prática da saída do Éden. É a humanidade, tipo assim, tentando se virar por conta própria. E o resultado é Complicado. muito complicado. A gente vai ver o primeiro nascimento, a primeira tentativa de adoração a Deus, a primeira explosão de violência e, o que é mais surpreendente, a primeira demonstração de como a justiça e a misericórdia de Deus funcionam fora do jardim. E tudo começa com um tom de otimismo quase ingênuo, né? Sim, total. O primeiro versículo, o nascimento de Caim, Eva diz algo como: com a ajuda do Senhor, eu gerei um homem. E a expectativa dela ali é gigante. É gigante, é quase certo que ela pensou: pronto, é ele. É o Salvador que foi prometido lá no capítulo 3, aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. A história já começa com essa esperança toda, o que torna a queda que vem logo depois ainda mais trágica. E é interessante que ela não diz: eu fiz um homem. Não, ela diz: alcancei do Senhor um homem. Exato. Mesmo depois de tudo, ainda existe esse reconhecimento de que a vida vem de Deus. Ela ainda tem essa conexão, essa noção de dependência. E logo em seguida nasce Abel, o segundo filho. Aí a gente tem o agricultor Caim e o pastor Abel. Duas profissões essenciais, né? A base de qualquer civilização. E o texto não julga as profissões, né? Nenhuma é melhor que a outra. O palco está montado para uma vida normal. Trabalho, família. Só que é na primeira expressão de gratidão ou de dever religioso que tudo desmorona, nas ofertas. É o ponto de virada. Totalmente. Caim traz do fruto da terra, uma oferta. Abel, por outro lado, traz das primícias do seu rebanho e da sua gordura. A linguagem é sutil, mas É tudo. é tudo. Abel traz o melhor, as primícias, a parte mais gorda. Isso indica um coração de sacrifício. A oferta de Caim é ganérica, do fruto da terra. Podia ser qualquer coisa. A atitude é que foi diferente. Ele não ofereceu sangue, que não foi um sacrifício animal. O que essa análise traz de novo sobre isso? Porque, olhando rápido, parece que Deus prefere pastores a agricultores. Ótima pergunta, porque essa é a questão central. Essa interpretação do sangue é uma leitura que veio depois. O texto original não diz isso. Ah, interessante. E séculos depois, o autor da Carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, ele esclarece. Ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. A palavra-chave é fé. Exato. A diferença não estava no quê, mas no como. E no porquê. Abel ofereceu com um coração de fé, de entrega, dando o seu melhor. A oferta de Caim parece ter sido, sei lá, uma formalidade. Toma, Deus, fiz minha parte. Isso, um ritual vazio. E Deus está interessado no coração de quem adora, não na fumaça do sacrifício. E a reação de Caim, a rejeição, é que vira a chave de tudo. A rejeição não é o fim, é o gatilho. O texto diz que ele ficou possesso de raiva, o rosto dele se transformou. E a forma como Deus lida com isso é incrível. Ele não pune na hora. Ele conversa com Caim. É um momento de pura graça, né? Deus se aproxima e pergunta: por que essa raiva? Por que essa cara amarrada? É um convite para Caim olhar para dentro. Deus está agindo quase como um pai, um terapeuta. Tentando puxar ele de volta da beirada do abismo. Exatamente. E aí vem o alerta. E essa é uma das passagens mais psicologicamente profundas da Bíblia inteira. Se você fizer o bem, não andará de cabeça erguida. Mas se não fizer, o pecado está à porta, à sua espera. Ele deseja dominá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Essa imagem é... Nossa, essa imagem do pecado deitado na porta como um animal pronto para atacar é de arrepiar. Muda toda a ideia de tentação.
Não é algo passivo, é uma força ativa. Exato. O pecado é personificado como uma fera selvagem, agachada, pronta para dar o bote. E isso é algo que todo mundo experimenta, né? Sabe aquela raiva que ferve depois de uma briga no trânsito? Sim. Aquele sentimento não é o pecado, é o alarme. O problema é o que você faz com ele. Você domina a fera ou abre a porta e deixa ela te consumir. Deus estava dando a Caim essa mesma lição, a primeira aula de inteligência emocional da história. E a responsabilidade é toda dele. É você quem deve dominá-lo. E ele falha, miseravelmente. O versículo 8 é tão seco, tão brutal. Disse Caim a seu irmão, e o texto original em hebraico tem uma pausa aqui, sabe? Como se as palavras não importassem mais. Sim. Com o coração dividido na hora da adoração, virou inveja. A inveja virou raiva. E a raiva culminou no ato final de violência. É a morte se tornando Física. física, exatamente. Até então era uma consequência espiritual, uma separação. Agora é brutal. Fratricida. E a inveja não controlada, ela não destrói só o alvo, que era o Abel, ela destrói fundamentalmente quem a carrega. Ao matar o irmão, Caim mata uma parte essencial de si mesmo. Sua humanidade. Sua humanidade, sua conexão com a família, com Deus, tudo. E a cena seguinte é um eco muito sombrio daquela conversa de Deus com Adão e Eva no jardim. A mesma pergunta. Onde está Abel, seu irmão? E claro, Deus sabe a resposta. A pergunta não é para obter informação. É para obter uma confissão. É a última chance para o Caim. Talvez uma das frases mais terríveis já ditas. Não sei. Por acaso sou o guarda do meu irmão? É puro sarcasmo, negação. E a resposta implícita do universo da narrativa é um sim gigante. Sim, você é o guarda do seu irmão. Somos todos responsáveis uns pelos outros. E a negação, claro, não funciona. O julgamento é poético e terrível. Deus diz: o que você fez? O sangue do seu irmão clama a mim da terra. A própria terra. A terra, que era a fonte do sustento dele, do agricultor, agora é inimiga. Ela bebeu o sangue de Abel e não vai mais dar a sua força. Ele é amaldiçoado a ser um fugitivo e errante. O pecado desintegra tudo. O relacionamento com Deus, quebrado. Com a família, destruído. E agora, com o trabalho, com a natureza, corrompido. O agricultor vira um andarilho. O pecado nunca é isolado. Ele se espalha como rachaduras num vidro. E é aí que a história dá uma virada que, sinceramente, eu não esperava. Caim não se arrepende do que fez, mas ele lamenta as consequências. Sim, ele tem medo. Ele diz: meu castigo é pesado demais. Quem me encontrar vai me matar. Ele está apavorado. E a resposta de Deus é surpreendente. É a graça no meio do juízo. Em vez de dizer problema seu, Deus responde ao medo de Caim. E o protege. Ele promete que quem matar Caim sofrerá uma vingança 7 vezes maior. E coloca um sinal nele para protegê-lo. A gente não sabe o que era esse sinal, mas a função era clara: preservar a vida do primeiro assassino. E mais esse é um ponto que gera muita discussão. Deus protege o assassino? Para quem olha de fora, pode parecer uma injustiça com a memória do Abel, né? Como a nossa fonte lida com essa aparente contradição? A análise sugere que não é uma contradição. É uma tensão que faz parte da natureza de Deus. A justiça foi feita. Caim foi exilado, amaldiçoado. E o mais importante, ele saiu da presença do Senhor. Essa é a verdadeira punição. Exato. A proteção física, ou sinal, é a misericórdia. É Deus afirmando que a vida humana, mesmo a de um assassino, ainda tem valor. E que ele está retendo para si o direito de julgar, impedindo que o ciclo de vingança comece ali. E essa consequência espiritual é a mais pesada. O versículo 16 é um dos mais tristes do texto. Então, Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod. E a palavra Nod, em hebraico, significa literalmente errância. Ele vai morar na terra que é o espelho da alma dele. Ele não está só perdido no mapa, ele está à deriva, espiritualmente. É o exílio final, de passo seguro fisicamente, mas espiritualmente sozinho. E o que ele faz nessa terra de errância é fascinante. Ele não fica parado, ele constrói uma cidade. Exato, a primeira cidade da história.
e dá a ela o nome do filho, Enoque. Os descendentes dele se tornam pioneiros, Jabal na pecuária, Jubal na música, a harpa, flauta. Tubal-Caim na metalurgia, forjando ferramentas de bronze e ferro. É o nascimento da civilização, da cultura, da tecnologia. Parece algo super positivo, um grande avanço. E é um avanço, sem dúvida. Mostra a criatividade, a resiliência humana, mesmo longe de Deus. A humanidade progride, cria arte, desenvolve tecnologia. Mas Mas a narrativa constrói um argumento bem sutil aqui. Todo esse progresso, quando está desvinculado de um centro moral, espiritual, não leva paz. Pelo contrário. E a prova disso é Lameque, algumas gerações depois. Ele é o auge dessa cultura. Ele pega 2 esposas quebrando o padrão e canta uma canção de arrogância para elas. É um poema de vingança. Um poema assustador. Ele se gaba de ter matado um homem só por tê-lo ferido. E aí ele faz uma comparação direta. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Nossa! O que começou com a raiva de um homem virou um orgulho público, uma celebração da violência desproporcional. A civilização de Caim é tecnologicamente avançada, mas moralmente falida. A espada que Tubal-Caim forjou provavelmente foi usada por Lameque para matar. Exatamente. O progresso sem Deus vira uma ferramenta de autodestruição. O capítulo podia terminar aí, né? Com essa nota super pessimista. Mas não termina. Há uma virada de câmera nos últimos versículos. A gente volta para Adão e Eva. Sim. E é um momento de renovação, de esperança. Eles têm um novo filho, Sete. E o nome é muito significativo. Eva diz: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, que Caim matou. Ele não é só uma substituição. Ele é a continuidade da linhagem da promessa. A linhagem piedosa que parecia ter acabado com Abel. Deus mostrando que o plano dele não pode ser frustrado pela violência humana. Ele sempre preserva um caminho. E o capítulo fecha com a nota mais esperançosa possível, que é o contraponto direto àquela canção de vingança do Lameque. Um contraste incrível. Sete tem um filho chamado Enos, e o texto conclui: foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Que final! Lameque invoca o próprio nome num cântico de vingança. A linhagem de Sete começa a invocar o nome do Senhor. É o início da adoração pública. Sim, de uma comunidade que se volta para Deus. Se o caminho de Caim é o da autossuficiência, da tecnologia e da violência, o caminho de Sete é o da dependência, da comunidade e da adoração. São os 2 caminhos. Então, quando a gente junta tudo, essa história é um microcosmo de tudo. Começa com uma adoração que deu errado, que azedou e virou inveja. Essa inveja, sem ser dominada, explode em violência. E essa violência gera uma civilização que é brilhante por fora, mas podre por dentro. Que celebra a própria arrogância. E, ao mesmo tempo, em paralelo, a graça de Deus nunca se ausenta. Ela está no diálogo com Caim antes do crime, na proteção que ele oferece depois e, finalmente, na nova esperança que ele planta com Sete. A história é um alerta, mas também é um convite. Sim, ela nos força a perguntar: como está o nosso coração quando a gente se aproxima do sagrado? Estamos oferecendo o nosso melhor com fé ou só cumprindo tabela? E o que a gente faz com a inveja e a raiva que surgem em nós? A história toda começa com uma oferta rejeitada e um alerta sobre dominar o que está à porta. Isso deixa a gente com um pensamento final para refletir. Todos nós apresentamos ofertas nas nossas vidas. Nosso tempo, nosso trabalho, nossa atenção. A pergunta é: qual a qualidade dessas ofertas? E talvez mais importante, qual é a fera que está agachada à nossa porta hoje, exigindo ser dominada antes que ela nos domine?